Olá gente, sejam bem-vindos ao meu canal, Alan Cartos aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o molde de um pijama infantil. Nesse caso eu vou usar a técnica de cópia. Pegar já um modelo próprio e fazer simplesmente a cópia da modelagem. Eu sugiro essa técnica para aqueles que não têm muito conhecimento sobre modelagem, sobre as técnicas e sobre as regras da modelagem, os pontos de partida das modelagens. Para quem já tem, que é o meu caso, eu prefiro sempre fazer da minha base, que eu consigo colocar a folga que eu quero, não fico copiando as modelagens. Porque geralmente, principalmente modelagem infantil, as modelagens são muito pequenas. Então eu fiz essa tabela, essa medida aqui. Eu tenho uma marca de pijama infantil e camiseta que chama Menino Curupira. E foi a partir da base que eu cheguei a esses tamanhos. Eu vou mostrar para vocês como foi o meu processo de desenvolvimento para chegar a essas medidas, porque fazer a modelagem não é difícil, principalmente em relação à cópia. O mais difícil que eu acho em fazer roupa, seja ela adulta ou seja ela infantil, é você chegar ao tamanho adequado, para o tipo de tecido adequado, a forma adequada. O pensar é muito mais complicado do que o executar. Então, vou mostrar para vocês, para quem quer desenvolver uma marca de roupa infantil, seja ela pijama ou não, como é o passo a passo que vocês precisam pensar para vocês chegarem a essa regra, ok? Então, eu vou dividir esse vídeo, aqui dentro mesmo, não vai ser dividido, mas em duas etapas aqui dentro do próprio vídeo, que é como você vai pensar para desenvolver a sua tabela de medidas e logo em seguida como que a gente vai copiar esse molde. Se alguém tiver interesse de ver como que eu faço a modelagem a partir do zero, da base, e depois da interpretação do pijama ou de uma roupa infantil, é só você deixar aí no comentário que dependendo do tanto de pessoas que quiserem ver eu fazer do zero, eu faço um novo vídeo. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a gradação, como é que a gente amplia e reduz o molde para a gente vestir diferentes tamanhos. Esse, no caso infantil, para mim é a parte mais difícil, porque a modelagem infantil ela não segue uma regra específica igual a gente cresce no adulto. Tá? Eles têm diferentes tipos de tamanhos, uma hora cresce 4, outra hora cresce 6. Então, pensar isso é a parte mais complicada. Então, se você tem interesse em fazer o molde, entender como que a gente desenvolve uma tabela de medidas para o público infantil, assista esse vídeo até o final. A primeira coisa que a gente precisa partir para a gente fazer uma roupa, seja ela infantil ou adulta, gente, se for partir do zero e não do processo de cópia, a cópia, por vezes, é mais fácil fazer, dependendo do que é o produto, mas se você entra numa marca nova, em que a pessoa só te dá uma imagem, uma foto, se você não tiver o que copiar, você pode ficar perdido se você não saber de onde partir. Então, para a gente desenvolver uma base, a gente precisa, no primeiro momento, uma base de modelagem, a gente precisa, no primeiro momento, ter uma tabela de medidas. Então, no caso do infantil, vocês encontram com facilidade aí na internet a tabela de medida da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ela fez a sua tabela de medida infantil, comparado com outras marcas que eu vi e com o que eu fiz depois no meu pijama, ela verte super bem, tá? A partir do momento que vocês colocam as folgas. Então, eu tenho aqui a tabela de medida infantil da ABNT. Foi o primeiro passo que eu tive quando eu fui fazer minha marca de infantil. Eu fiz essa pesquisa de tamanhos. Essas medidas aqui são medidas do corpo real, não tem folga, é só medida de corpo. E eles mostram como que foi medido, qual que é o ponto que foi medido e colocam as medidas logo em seguida. Então, esse foi o primeiro passo que eu tive para montar minha marca. Logo em seguida, então tem várias medidas aí, como vocês podem ver. Ó. Logo em seguida, o que foi que eu fiz? Eu entrei na internet, pesquisei várias marcas de público infantil. Então, eu dividi aqui, ó, altura aproximada, quadril, cintura, tórax. Eu peguei todas essas marcas, eu acho que foram 10, se não me engano. 2, 4, 6, 8, 10. Peguei 10 marcas infantis. Dependendo das tabelas que elas tinham as marcações, eu fiz uma tabela e fui preenchendo o que eles têm como medida. A partir desse comparativo que eu fiz entre todas essas marcas, eu cheguei à conclusão de o que seria a minha marca. Então, para cada tamanho, eu fiz um somatório, fiz a divisão, somei tudo isso, dividi por 10 e eu cheguei à conclusão de quanto que seria o meu tamanho. Se ficasse um pouco distante, que às vezes tem uma medida muito diferente aqui uma da outra. Se ficasse muito distante do que
estava a maioria, eu sempre priorizei o maior, um pouco maior, 1 ou 2 centímetros maior do que a medida. Para que isso? Porque eu quero realmente que a minha roupa vestisse o tamanho real da criança. Não ter a mãe a preocupação de, o meu filho tem 8 anos, mas preciso comprar o tamanho 12. Tirando, né, o fato de, às vezes, criança ter obesidade, ou ser muito magrinha, for uma criança prematura, que realmente exige que ela compre uma roupa maior ou menor, aí não entraria no foco meu, eu quero que a minha roupa vista a idade ideal da criança. Isso eu acho que é até um diferencial no mercado, tá bom? Então, eu fiz isso para cada tipo de medida, cintura, quadril, tórax, peguei as 10 medidas e achei a minha tabela. Depois disso, o que foi que eu fiz? Eu só fiz a minha tabela aqui, ó, certinha, para quanto é o tamanho de medida de corpo. Isso aqui é medida de corpo da criança. Não tem folga, não tem nenhuma... o tecido vai encolher ou não. Isso aqui é o tamanho real da criança, tá? Fiz um comparativo também com a tabela americana para ver quanto é que era diferencial, para ver se estava muito diferente ou não. Embora, como é americana, não faz, num primeiro momento, sentido eu comparar aqui. Tá? Porque eu não vou exportar. Isso é interessante para quem vai exportar. Eu só quis fazer uma diferença para comparar realmente com o público de fora, se a diferença nossa era muito grande. E aqui eu fiz as principais medidas, cintura, tórax e quadril, separei aqui da BNT também para comparar aqui com a minha medida. Ok? Então, nesse primeiro momento, foi isso que eu fiz para eu chegar às minhas medidas. Para eu fazer a minha modelagem do meu pijama, eu defini uma base a partir do 0. A partir da modelagem base do 0, eu fui lá e coloquei as folgas que eu achava necessário. Eu quero isso aqui mais folgado no corpo da criança. Porque aí ficou mais fácil de eu conseguir pensar o meu ponto de partida para fazer a minha modelagem. Tá? Nisso que eu fiz as minhas diferenças, as minhas alterações, o que eu fiz? Eu defini uma tabela de medida de produto. Quanto que cada produto tem de medida. É um erro muito grande das empresas, principalmente para quem vai vender na internet. Aquelas medidas que vocês viram ali que eu peguei de 10 marcas, são medidas que as pessoas colocam no site para a pessoa vestir o seu filho. Mas aquilo ali é medida de corpo. Dificilmente uma mãe sabe, a não ser que seja criança, quando vai ao pediatra direto, que tem essa noção. Mas dificilmente uma mãe sabe quanto que o filho tem de tórax, quanto tem de cintura, qual que é a altura do corpo, corpo-frente. Então aquela tabela ela não faz o menor sentido de existir no site. O que tem que ter no site é o tamanho da medida do produto. Eu fiz aqui um vídeo explicando bem isso, assim, né? Qual que é a diferença da tabela de medida de corpo e a tabela de medida para quem vai vender no site. Então eu vou colocar o card aqui acima e vocês têm uma noção de como é que vocês, para quem quer vender na internet, como é que vocês fazem. E eu vou colocar também, agora aqui também em algum lugar aqui da tela, qual que é a minha tabela de medida dos meus produtos infantil, ou o pijama ou a camiseta. Para quem quiser ter uma noção de tamanhos, lembrando, a única coisa que eu faria diferente na minha tabela agora, a partir ali dos 6 anos, dos 4 anos na verdade, eu colocaria ali uns 2 centímetros de comprimento na roupa, porque de largura ela está muito boa, o comprimento está legal, mas em proporção à largura, embora a gente olhando aqui, a proporção está legal, vendo algumas pessoas vestidas, algumas crianças vestidas, eu senti falta aqui de uns 2 centímetros no tamanho 4 anos, uns 3 tamanho 6 anos, uns 3 centímetros a mais no comprimento, porque ela fica muito certinha. Aqui está larga, um tamanho ideal para a criança, com a folga ideal, mas aqui, se a criança crescer muito rápido, que é o que acontece, vai perder rápido em relação ao comprimento. Tá bom? Então, vou colocar a tabela aí e vocês fazem o comparativo. Então, vamos agora para a nossa cópia da modelagem. Estou aqui com o meu produto já para a gente copiar. Existem 3 tipos de técnica de modelagem que a gente pode fazer, tá? Que é a técnica tridimensional, quando a gente faz a roupa direto sobre o manequim, que é a técnica da modelagem plana, pode ser tanto no CAD, computadorizada, ou da forma que a gente vai partir do 0 e faz aqui, e o método de cópia, tá? É uma técnica que eu falo que ela é plana, a técnica de modelagem plana, porque ela vai sair chapada, mas eu falo que é um método de cópia, porque a gente não precisa pensar nada na modelagem, a não ser copiar o contorno. Algumas pessoas têm dificuldade, mas eu costumo dizer... Quem nunca brincou disso? Pegar a mão e copiar esse contorno aqui, ó.
Então, eu costumo dizer que é a mesma coisa. Basta vocês pegarem a roupa e copiar o contorno. Isso é o método de cópia, tá bom? Para quem tem essa dificuldade. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu sugiro essa técnica, esse método aqui, para quem não conhece nada de modelagem. Não entende o que é folga de vestibilidade, não entende o que é costura, tem uma certa dificuldade em entender esses processos. Então, copiando fica mais fácil. Eu tenho aqui a roupa dobrada. Considerando que um lado vai ser igual ao outro, eu não preciso copiar isso aqui aberto. Se fosse lados diferentes, tivesse uma costura diferente aqui, eu precisaria copiar aberto. Mas como não tem, eu vou copiar fechado. A gente vai copiar aqui, ó, dobra, bem certinho como vocês querem. Num primeiro momento eu vou fazer aqui a lápis. Aqui está o papel dobrado, tá? Então eu vou colocar bem dobra com dobra aqui. No primeiro momento vou fazer a lápis, só para não correr o risco de sujar aqui a minha roupa, porque essa aqui é uma roupa para ser vendida. E depois eu passo um papel aqui, uma medida, uma caneta mais escura para vocês enxergarem, tá bom? Então nesse caso aqui, gente, é muito fácil copiar, porque a roupa, além de ser nova, ela é praticamente toda reta. Não tem ainda nada sobrando. Quando tem algum dapeado, alguma coisa, é mais complicado. Então, feito isso, no primeiro momento eu não vou preocupar com as minhas costuras, porque a gente tem aqui, ó, a bainha virada. Eu preciso medir aqui para saber quanto que vai virar para poder acrescentar aqui no meu comprimento. E quanto que a gente tem aqui de bitola de máquina, para eu saber quanto que a gente vai acrescentar de costura. No primeiro momento, eu copio o contorno tal qual. Reforçando, eu praticamente, gente, eu não me preocupo muito em fazer o contorno todo certinho no primeiro momento, não. Quem já acompanha meus vídeos aí, já deve ter outro vídeo onde eu copio outras roupas e eu mostro para vocês como é que a gente faz. Eu copio bem de forma rápida aqui, ó, e depois eu faço a conferência. Porque o que interessa para mim num primeiro momento é o contorno principal. Então aqui está a minha cava, vou juntar uma cava com a outra aqui, ó. A costura da frente está aqui, ó. Então eu preciso dobrar aqui para eu saber quanto é que é a minha frente, porque há uma diferença. Então eu vou copiar aqui a minha frente, separado. O meu ombro está aqui. Aqui eu sinto, ó, onde estão as minhas curvaturas, porque aí não tem como de copiar lá. Então, ó, eu já vi gente fazer com carretilha, mas aí fura a roupa. Então vai botando o dedo aqui, ó, para vocês perceberem onde é que vocês têm que copiar. A mesma coisa vocês farão no comprimento do pescoço. Lembrando que eu não, na circunferência do pescoço. Lembrando que eu não estou preocupando se tem costura ou não. Estou copiando só o contorno geral. Então copiei aqui decote, ombro, cava, lateral e comprimento. Então pronto. Sem desdobrar a roupa, eu coloco ali ela paralela aqui ao lado aqui para mim. E agora eu vou simplesmente conferir as medidas. Eu fiz esse processo de cópia no biquíni, tá? Quem quer fazer biquíni, essas coisas, eu fiz esse processo. Então, o que eu faço aqui agora? Com a roupa dobrada certinha, mantendo o mesmo padrão aqui, eu vou simplesmente fazer a minha conferência. Quanto que eu tenho de largura de barra? 18 centímetros. Então, aqui eu vou colocar 18 centímetros. Não é o fato que a gente copiou, gente, que ela vai sair idêntica, não, tá? Principalmente como eu faço, do jeito que eu faço, assim, eu não copio tão certinho. Que é só para me dar uma referência. Em termos de largura de tórax, também tem os 18 centímetros, tá reto. Então aqui, na minha altura de tórax, eu também vou colocar os 18 centímetros. Olha o quanto cresceu ali. Quem não quiser copiar já, por ser pijama, gente, já pode até fazer isso direto, tá? Já que tá tudo, a roupa tão retinha. Quanto que eu tenho de comprimento aqui no meu pijama na lateral? 31 centímetros. Então, na minha lateral aqui, eu vou colocar 31 centímetros. Quanto que eu tenho de comprimento total só a minha frente, a partir do ombro? 46,5.
Então, a partir do meu ombro aqui, 46,5. Já está certinho ali. Quanto que eu tenho de ombro? Então, a partir ali do meu ombro, da minha cava, eu tenho 8 centímetros de ombro. Então, 8 centímetros de ombro. Aqui também está certo. Opa, bati na câmera. Então, aqui também está certo. Quanto que eu tenho de curvatura de decote? Isso aqui, gente, vocês vão fazer quando vocês pegarem uma modelagem e achar que ficou legal. Ah, eu gosto dessa modelagem aqui, veste bem. Que é o que todo mundo faz, sabe? Veste bem, aí vai lá e copia idêntico. A modelagem aqui já está. 11. Então, de curvatura aqui também de decote está certo. Basta eu fazer depois manual. E quanto que eu tenho de cava? Lembrando que se eu fiz diferença aqui de ombro, eu preciso fazer essa diferença também ali. 15,5. Então, eu preciso colocar aqui 15,5. Desculpa. 15,5. Conferir as principais partes, né? Lateral, ombro, tudo isso. Então, agora eu faço o quê? Simplesmente defino as minhas linhas. Como eu já conferi, eu já vi que está tudo certo. E o que não estava certo, eu fui lá e corrigi. Agora eu venho aqui e defino. Embora aqui está reto, gente, na hora que eu... Opa, tem que ser um pouquinho acima. Na hora que eu for definir aqui a minha lateral, eu vou colocar essa curvinha que deu aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui vai ajudar a casar com a minha manga, tá? Eu preciso... na modelagem deve estar, mas alguma coisa que eu medi aqui com pressa aqui não deve estar essa curvinha, mas com certeza lá está. Aqui eu já estou com meu ombro definido, preciso fazer a curva daqui do meu decote e da cava. Nesse caso, eu vou recortar aqui o papel, porque as curvas eu faço girando o meu papel. E é mais fácil. Eu só preciso esquadrar aqui, ó, o meu decote, que é para não dar bico na hora que eu desdobrar a peça. E eu cortei o papel maior, porque eu preciso colocar as minhas margens de costura. Ok? Então aqui eu vou fazer a minha curvatura. Reforçando que ainda eu não estou preocupando com margem de costura. Roupa infantil, gente, o bom é que, o ideal até também, é que ela não tenha muita curva, tá? Porque é muito pequenininha a peça e isso pode atrapalhar. Eu vou fazer essa curvatura aqui, ó, mesmo que fique um pouquinho maior, porque isso aqui vai ajudar a minha manga costurar aqui melhor, tá? Então aqui eu já tenho a cópia do que é a minha modelagem padrão. O que eu tenho, que eu usei como modelagem que eu gosto em termos de forma, tá? Em termos de tamanho, em termos de comprimento. O que eu preciso acrescentar aqui agora? As minhas margens de costura. E como é que eu vou saber quanto é que eu tenho margem de costura? Vocês vão simplesmente pegar a roupa de vocês e vão medir o que tem. Então, quanto é que eu tenho de bainha? 2,5. Então, aqui, para eu poder virar de bainha, eu vou acrescentar 2,5. Como isso aqui é reto, basta eu ligar reto. Medir aqui errado, porque eu já estou com a régua ali, já vi que tem uma coisa errada. Coloquei 3,5. Então, já coloquei aqui 2,5, que é de comprimento. Então, a minha bainha já foi acrescentada. Quanto que eu tenho que colocar de costura aqui na minha lateral? Basta eu vir aqui. Eu não sei se vocês vão enxergar bem. Ah, dá para enxergar. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui chama-se a máquina de overlock. Isso aqui chama bitola. Então, eu preciso medir aqui, ó, quanto que eu tenho de largura, da agulha até a extremidade. Tá dando ali 6 milímetros. Eu geralmente coloco uns 7 milímetros, tá? Porque para comer um pouquinho na costura, 7 a 8 milímetros. Depende muito da costureira que a gente tem. Então, na lateral é isto, é a mesma máquina. Para pregar a manga, é a mesma máquina. Para pregar o ombro, é a mesma máquina. E para pregar a minha ribana, foi a mesma máquina. A diferença é que eu preguei com overlock
e depois eu rebati com a galoneira, com a colarete. Então, o rebater a colarete não muda nada a margem de costura, tá? Então, eu vou colocar também todos esses 7 milímetros em todas essas partes que faltaram. Eu já sei que a minha régua, daqui, ó, desse tracinho até a minha extremidade tem 7 milímetros. Então, eu simplesmente pego aqui, ó, e vou seguindo toda a minha extremidade. 7 milímetros. Definida a minha margem de costura, eu vou cortar. Então aqui eu já tenho a minha modelagem da frente desenvolvida. Eu só preciso anotar aqui quais são as informações que eu preciso. Que parte é essa da modelagem? Frente, pijama masculino infantil, tamanho 4 anos. Eu preciso cortar uma peça dessa uma vez para sair um pijama inteiro. E aqui na dobra do tecido eu coloco o meu fio. O que é o fio, para quem ainda não sabe? O fio, ele vai orientar para mim como que eu devo cortar a minha modelagem. Se eu vou cortar, o fio tem que estar paralelo à minha aurela. A aurela é aquela parte de cima, a extremidade do tecido na lateral. Então, se eu coloco o fio dessa forma, quer dizer que eu corto a modelagem dessa forma. Se eu coloco o fio atravessado, eu tenho que cortar a modelagem desse jeito, paralelo à aurela. Se eu coloco um fio 45 graus, eu tenho que cortar a modelagem enviesada em relação à aurela do tecido, tá? Então, o fio vai dizer para nós como é que eu tenho que cortar a minha modelagem. Nesse caso aqui, a minha frente está pronta. Eu preciso fazer o que agora? As minhas costas e a minha manga. De duas, uma. Vocês podem copiar as costas de novo, da mesma forma que vocês fizeram a frente. Ou, dessa forma aqui, mas aí eu dobraria aqui. As minhas costas, eu veria as minhas costas aqui, ao invés da frente. Dobraria aqui. E ao invés de ver a minha frente, eu veria as costas. Lembrando que aqui eu tenho essas medidas, sobrando. Tá? Ó, o ombro das costas dobrando para frente. Ou, como eu sei que a minha frente e costas está os mesmo tamanho, em termos de lateral, em termos de comprimento quase, eu posso simplesmente pegar a minha frente, como já está com margem de costura, para não ter o mesmo trabalho, que é o que eu faço, eu pego aqui a minha frente, recopio a minha modelagem. Porque aqui eu já sei que já está com minhas folgas, é para eu ganhar tempo. Então agora aqui, ó, eu vou copiar aqui as minhas costas, a minha frente, para poder fazer as minhas costas. Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso medir quanto é que eu tenho aqui de diferença entre frente e costas. Então eu tenho aqui 1,5 cm próximo ao decote e tenho 1 centímetro. Deixa eu ver se os dois lados aqui se igualam. Porque o mais certo realmente é esse aqui, ó. É uns 7 milímetros de um ombro e 1 centímetro próximo ao decote. O certo é vocês medirem aqui certinho e colocar igualzinho, tá? Mas como eu fiz a modelagem, eu sei que a diferença é mínima aqui. Fazendo essa diferença aqui. Então eu vou colocar 1 centímetro aqui próximo ao meu ombro de diferença da frente e 7 milímetros aqui próximo à cava. Em relação ao decote, qual que é a diferença que eu tenho? Quanto é que eu tenho de margem de costura aqui, ó? Margem de costura não, desculpa. Qual a diferença que eu tenho do decote da frente para as costas? Da minha frente para as costas, eu tenho 5,5 centímetros. Quanto é que eu tenho de diferença de cava? Botando o dedo aqui, ó, eu sinto que não tem diferença nenhuma. Frente e costas estão praticamente a mesma medida. Então a cava frente e costas aqui é igual. Tá? Porque quando eu coloquei folga, não tem necessidade de fazer diferença, porque a roupa é folgada. Então eu preciso... Entenderam isso, gente? Basta vocês verem de duas uma. Ou vocês copiam as costas de novo, para quem ficou com dúvida.
Ou, para ganhar tempo, pega a frente e faça as costas. Como a nossa lateral aqui é toda igual e já está com costura, eu prefiro. Quando eu coloco 5,5 centímetros aqui, estando com costura, significa que já vai sair com costura as minhas costas também. Então, basta eu pegar aqui, a partir da minha margem de costura, colocar 5,5, que é a diferença entre decote, frente e costas. A diferença de ombro que vai virar para minhas costas... Ah, tá, tem que explicar uma coisa. Aqui a gente está chegando 1 centímetro de diferença. A diferença aqui das costas vem para frente. Só que a frente termina aqui, certo? Significa que eu tenho que aumentar para as costas 2 centímetros. Porque é um que sobe, é esse um que sobe e um que desce. Tá? Porque tem essa diferença de cava. Então, ao invés de ser 1 centímetro, tem que ser 2. Porque a partir da minha costura da frente, tá? Aqui é a costura. Vai subir 1 e vai descer 1. Aqui vai subir 7 e vai descer 7. Então, aqui no meu decote, eu preciso colocar 2 centímetros de diferença para as costas e 1,5 para frente. Faço o quê? Pego aqui a minha continuidade, porque eu preciso pegar a minha continuidade de ombro e de decote, porque na hora de cava, porque na hora que virar tem que ter continuidade. Então eu faço a minha continuidade aqui, para partir daqui eu fazer o meu contorno, tanto de decote quanto de cava. Então a cava é a mesma, baseada ali no nosso desenho. Então eu já tenho aqui a minha diferença, porque na hora que eu dobrar a costura aqui, vai ficar com 1 centímetro de diferença. E tenho o meu decote. O que eu gosto de fazer, quem acompanha o canal sabe isso, é a continuidade. Eu preciso medir o meu ombro aqui para saber se está o mesmo tamanho. Tecnicamente deveria estar, mas ali eu já vi que deu um biquinho. Eu fiz o pontinho aqui, na hora que eu vou riscar está diferente. Percebam, esse decote aqui, ó, ele não está harmônico. Ele não está com uma curvatura bonita. Então eu preciso colocar a curvatura bonita. Nesse caso aqui, ó, eu vou simplesmente fazer uma leve aberturazinha aqui na frente, ó. E fechar um pouquinho aqui minhas costas. Que aí sim eu vou ter uma continuidade na minha modelagem. Ok? Então agora eu vejo que ela está arredondada. E na minha cava, eu vou definir aqui a mesma coisa. Vou pegar a minha continuidade aqui, ó. A cava, tudo bem, já está contínua. Vou só acertar aqui depois. Então, a gente tem aqui agora frente e costas, já com a nossa margem de costura. Depois eu preciso copiar só a minha manga. Então basta eu vir aqui, coloco na dobra. Lembrando, tá, gente? Não é porque é cópia que vai sair tudo perfeitinho, não. Vocês precisam sempre conferir as medidas depois. Então aqui eu vou fazer aqui o meu risco de comprimento. O meu risco de curvatura. E a minha cava. Então vou botando o dedo aqui, ó, na minha costura, para eu saber como é que tem sido a curvatura da minha manga. Então a curvatura da minha manga vai ser essa aqui, ó. Quando se é roupa larga, gente, não precisa colocar muita curva na manga, não. Por quê? Porque a roupa é larga. Curvatura, a gente coloca muita curva quando a gente tem uma roupa mais justa, porque ela fica certinha no corpo. Aí sim a gente tem uma roupa mais larga. O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso medir aqui a minha cava, para eu saber se vai casar certinho com a minha manga, com a minha cava. Eu preciso medir a minha manga, 17. 17 com 17, 34. Eu preciso medir a minha cava aqui para eu saber se vai ficar certinho com o que eu preciso lá. Ou eu vou precisar fazer algum ajuste. Como eu aumentei aqui, ó, pode ser que eu precise aumentar. Então aqui eu tenho 16,4. Eu só pego a continuidade. Eu estou medindo sem
a costura, tá, gente? Porque aqui ainda não acrescentei a margem de costura, então eu vou medir aqui sem a margem de costura também. Se eu tivesse costura aqui, eu teria que considerar minha costura. Então eu tenho 16 aqui. 16 alguma coisa. São 34, né? E aqui eu tenho 33 e alguma coisa. Eu posso deixar 34, por causa dessa curvatura aqui, vou deixar um pedacinho de nada aqui na minha curvatura. Então, conferir, a minha medida deu certa. Preciso fazer o quê? Quanto foi que eu virei aqui na minha manga? Então, aqui eu tenho a minha manga. O que eu preciso anotar aqui? Manga, pijama masculino infantil, tamanho 4 anos. Eu preciso de 2 partes dessas para poder montar uma roupa inteira. Certo? Eu preciso de 2 mangas para poder fechar a roupa inteira. E aqui fio. Certo? Então, a minha modelagem frente e costa da blusa e a manga está pronta. Vou mostrar aqui para vocês o biquinho. Por que a gente precisa fazer o biquinho? Quando a gente vai costurar a manga, vai vir nessa direção aqui, ó. Cava com cava, ó. Cava com cava, que a gente vai costurar. Eu preciso ter essa continuidade aqui, ó. Porque se aqui tiver reto e aqui tiver reto, vai ter uma quina. E a quina a costureira não consegue fazer. Então a gente precisa ter essa continuidade aqui, essa curvatura, que aí a máquina vai vir aqui no overlock, ó, a costureira, e vai ficar certinha. Por isso que eu coloquei esse bico, tá? E esse bico também na manga. Então a gente já tem aqui, ó, frente, costas e a manga. O que que falta aqui agora? A nossa ribana. A nossa ribana, gente, ela é menor que o decote. E eu não faço modelagem disso. Eu simplesmente venho aqui, vejo quanto é que eu tenho de ribana. Qual que é a largura dela e quanto é que eu tenho. Coloco aqui o ombro com o ombro no meio certinho. Ou na costura aqui mesmo, também tanto faz. E vou ver quanto é que eu tenho de ribana. 18,5. Não, 18. 18 centímetros. Dobrado. Significa que são 36. Mais 7 milímetros de cada lado, teria 1,5. 37,5 de comprimento. Tá? Tá dobrado. Se deu 18, 18 com 18, 36. Preciso considerar a costura, que são 7 milímetros, que vai ser a mesma máquina. Então, mais 1 centímetro,4. Vai dar 37,5. Quanto que eu tenho de largura? 1,5 mais 7 milímetros mais 7 milímetros. 1,5 de um lado só. Então, 1,5, 3. Mais 7 milímetros daqui, mais 7,5 daqui. Mais 7 milímetros daqui. Então, são 3 centímetros, com mais 1,5, 4,5. Então, eu tenho 37,5 de comprimento por 4,5. Aí, como é que eu faço a modelagem? Aliás, como é que eu faço a anotação? Cortar, ribana, 37,5 vezes comprimento por 4,5 de largura. E faço isso aqui para chamar a atenção do cortador. Então, como é só um tiro reto que o cortador vai riscar com a régua e vai cortar tudo ali, ou às vezes já corta até na própria máquina de viés, não precisa fazer nenhuma modelagem. Basta você anotar, para quem for fazer o cálculo de quanto que tem que comprar de ribana, embora a ribana seja vendido a quilo, mediante que você compra de tecido de quilo, que a gente não tem como realmente definir quanto a gente quer de ribana, a empresa que define para a gente quanto que ela vai nos vender de ribana, mas é bom a gente saber quanto é que a gente precisa aqui para medir. Tá ok? Então aqui eu já tenho tanto a minha frente quanto as minhas costas da camiseta pronta. Então, eu vou fazer o short agora. Então aqui nós temos o nosso short. Tá? Uma das características deste short é que ele não tem costura na lateral. Eu prefiro assim porque não fica a estampa recortada aqui. Então eu prefiro assim. Em compensação, ele gasta mais tecido, porque a gente não consegue girar uma parte com a outra para poder fazer o melhor encaixe. Quando a gente tem recorte nas roupas, a gente consegue fazer encaixes melhores. Tá? Mas isso aqui eu acredito que
eu defino como qualidade, melhor qualidade, já que não vai ter uma costura aqui no meio. E também diminui o processo de costura. Mas se você está preocupado mais em melhor encaixar, aproveitar o tecido, é interessante ter uma costura aqui na lateral, tá? A primeira coisa que a gente faz aqui, eu já defini aqui o meu risco, que vai ser a minha lateral, a dobra, onde não vai ter costura. Então já preciso, primeira coisa a fazer aqui, é colocar uma perna dentro da outra. Colocada aqui, gente, uma perna dentro da outra, ó, eu dobrei direitinho aqui. Quem não tem muita prática, é interessante colocar alfinetes aqui, pegando frente e costas, os dois lados, para na hora que desdobrar para lá, não sair do ponto de referência. Na empresa, às vezes eu faço isso, tá? Aqui eu não vou fazer, porque lembrando, é para deixar o vídeo mais rápido, não ficar tão detalhado. Então aqui, o que eu vou copiar aqui desse lado? A frente. Aqui tem o mesmo problema do ombro lá, ó. O mesmo problema não, mesmas características. As costas vêm para frente. Então ela vem esse tanto aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar, já que eu vou copiar a frente, eu vou dobrar tudo o que eu estiver vendo de costas. Tanto aqui, quanto aqui, ó. Então aqui eu só preciso colocar na minha linha lá certinha. Tudo que for costas a gente vai dobrar para ficar para baixo. A gente não precisa ver isso aqui. E a gente vai copiar as nossas costas aqui agora. Mesma ideia. No primeiro momento eu só preocupo com o meu contorno sem muita regrinha, porque depois eu vou conferir. Eu detesto copiar roupa, viu, gente? Vou falar bem a verdade para vocês. Eu prefiro sempre partir do zero. Aqui eu vou colocar, esticar um pouquinho a minha cintura, porque o elástico está puxando para trás. E vou fazer a minha curvatura aqui. Lembrando que está sem margem de costura. Depois eu coloco. Aqui, ó, eu vou esticar até lá para eu saber certinho qual que é a altura que eu preciso. Eu preciso lembrar depois, na hora de fazer as costas, de esticar a partir daqui. Aqui em cima eu não vou fazer porque é muito trabalhoso. A gente sabe simplesmente que é ligar esse ponto até esse ponto aqui. Então agora que eu já fiz aqui a minha frente, sem perder a minha referência, eu vou girar. Eu posso até fazer isso aqui, ó. Girar a minha modelagem para lá. Ó, aqui e aqui. E agora eu acerto aqui as minhas costas. Isto e isto. Quando a gente copia a roupa, gente, a gente acaba perdendo um pouco a referência. Parece, cópia fácil, mas não é. Principalmente do que eu girei aqui, ó. Às vezes a gente acaba se perdendo um pouco. Por isso que é interessante conferir com a régua depois e com a fita. Aqui eu vou copiar esse pedaço, tal qual está aqui. Só para facilitar para vocês, mas eu não faria isso no mercado, porque eu já faria a diferença que eu preciso aqui. Quanto é que eu tenho aqui? Aqui eu não preciso esticar, porque vai ser o mesmo ponto de referência e comprimento. Eu só preciso esticar a minha cintura aqui em cima. Para eu saber onde é que ela vai vir. Ela vai vir até aqui. Com essa curvatura. E vai vir até aqui. Ó. Tá ok? Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber quanto é que eu tenho a continuidade aqui. Nesse caso aqui seria interessante copiar do outro lado, porque eu conseguiria ver a minha frente, tá? Então eu vou fazer o quê? Já que eu copiei até aqui, eu vou simplesmente virar a modelagem sem deixar sair a referência e vou fazer a continuidade. Então daqui ela vai vir o quê? Até aqui e até aqui. Como é reto, basta saber onde que ela termina aqui, que é aqui embaixo, e termina aqui. Aqui é reto. Tá? Reto não, tem uma leve curva. Então eu venho e faço uma leve curvinha aqui e faço a continuidade aqui. Isso aqui, quando a gente dobra, gente, precisa bater certinho com aqui a frente. Um pouco mais para baixo. Lembrando que essa vai ser a dobra. Então tem que ter continuidade aqui. Eu vou conferir as medidas aqui primeiro e depois a gente faz isso. Tá ok? Eu vou conferir as medidas aqui. Lembrando que é igual a camiseta. Basta pegar a régua, a fita métrica, medir gancho, medir barra, medir elástico para saber se está tudo certinho.
medir entre pernas. E depois, quando eu colocar a margem de costura, lembrando que é só medir aqui, medir a margem de costura, mas vai ser igual. Tem 2,5 aqui na barra e 7 milímetros aqui. O elástico, vocês precisam definir qual vai ser a largura de elástico de vocês, para vocês acrescentarem aqui em cima. Nesse caso aqui, o elástico tem 2,5. Então, a partir daqui, eu cresço 2,5 também. Porque na hora que virar, vai ficar o mesmo tamanho que a gente colocou. Então, eu vou fazer isso e só vou virar a modelagem aqui para saber se os ângulos estão dando continuidade, está tudo certinho. Então, aqui eu já tenho minha modelagem, definindo as costuras, mas antes de falar um pouco da continuidade, comentei com vocês anteriormente, quando eu copio calça, quando eu copio short, dependendo do que a roupa ser um pouco mais complexa, que eu sei que pode mudar o ângulo, além daquilo que a gente fez de medir, conferir as medidas, há uma outra coisa que eu faço, tá? Por exemplo, aqui a gente dobrou a roupa aqui, né? Não sei se já está no mesmo lugar, que eu já tirei do lugar realmente para conferir as medidas. Mas quando eu faço short e calça, principalmente, eu faço isso, ó. Eu começo a pegar algumas medidas na diagonal para saber se está no mesmo ponto de referência, se eu não mudei o ângulo. Então, da minha quina aqui, embora lá eu estiquei, né? Mas só para eu ter um ponto de referência, ó. Quando eu tenho a quina aqui, ó, da minha lateral, quanto que tem na diagonal? Para eu saber se a mesma medida bateu aqui, ó. Nesse caso aqui aumentou meio centímetro, mas pode estar relacionado ao que eu virei e ao que eu já mexi aqui. Eu posso medir do ângulo da perna para o meu gancho, para eu saber se eu não fiz a curvatura do gancho mais para cima ou mais para baixo, porque isso vai interferir no que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então eu vou lá e confiro, ó, 25,5, para ver se está certinho, 25,5. E isso fala para mim de que eu não mudei o meu ângulo de lugar, tanto frente quanto costas, ok? Quando eu falo em continuidade com vocês, então já tenho aqui, ó, a minha margem de costura de elástico, a minha margem de costura da barra, as margens de costuras. Percebam, não está reto, está fazendo uma curvatura. Por quê? Não é, as empresas não fazem isso, tá? Mas eu é que gosto de fazer para ficar realmente um negócio bem feito. Aqui eu esquadro, para não dar bico, na costurar frente e costa não dá bico. Então eu esquadro aqui e esquadro aqui. Para ligar aqui, se eu ligar reto, eu perco meu esquadramento. Então eu sigo o esquadramento aqui e faço a minha curvatura. A curvatura aqui está discreta, então eu deixo porque dá para pegar o elástico assim. Quando dá muita diferença, aí a gente acaba perdendo o esquadramento. Ou muda o ângulo um pouco de lugar para poder não ficar tão curvo assim. Eu fecho as minhas peças entre pernas frente com entre pernas costas primeiro. E depois eu fecho o gancho, que eu acho que a roupa... Perceba aqui, ó, olha a continuidade que tem aqui, ó. Conseguem enxergar aqui no entre pernas a continuidade que tem? Ó. Eu acho que fica mais bonito. Como isso aqui que vai vestir no corpo, eu acho que deixa mais confortável um pouco, além da estética mais bonita, na hora que a gente dobra a roupa. Então, na hora que eu dobro aqui a roupa, ó, mesmo quando já está fora uma perna não está dentro da outra, olha como é que fica a continuidade aqui bonita. Então, eu preciso, já que eu vou costurar assim, eu preciso medir a minha modelagem para eu saber se ela também terá continuidade. Eu vou fechar, ó, entre pernas com entre pernas, para depois o gancho. Então, eu preciso conferir minhas curvaturas aqui e aqui, de modo que na hora que eu fechá-las, elas terão uma continuidade. Então, aqui, ó, na hora que eu fecho aqui, costura com costura, a gente percebe aqui que ela tem uma continuidade, ó. O papel não está virando certinho. A gente percebe, ó, que ela tem uma continuidade. Ela não está fazendo bico. Então, isso que é interessante para a gente fazer modelagem para não ficar com defeito na hora da costura, tá bom? E reforçando o negócio do vem e vai, eu dobro aqui a minha modelagem, no meio onde eu tinha feito o meu risco. E agora eu preciso fazer o quê? A minha dobra aqui para saber se eu vou estar com a minha continuidade certa. O que não pode acontecer é isso, ó. Quando a gente dobrar o papel, as costas ficam muito diferentes em termos de... ou costa ou frente, né? O ângulo fica muito diferente do outro. Quando eu dobro a minha modelagem, quando é uma continuidade da outra, não é que eu coloco costura com costura, o ângulo precisa bater certinho, tanto em cima quanto embaixo. Ou nos dois lados. Então isso fala para mim que a modelagem ela está contínua. Tudo bem? Então, só para a gente fazer igual a gente fez na frente, o que é isso? Short, pijama, masculino, infantil, tamanho 4 anos. Eu preciso cortar 2 desses, par,
fazendo par, para sair uma peça inteira. Aqui já está marcado, isto é o fio. Quanto que eu vou colocar de medida de elástico? Aí eu posso anotar quanto eu quero de medida de elástico aqui, ou já tem a tabela certinha que vê outra marcação, mas geralmente eu coloco cortar, meço aqui quanto é o meu elástico, não esticado, claro. Elástico vai ficar com tanto. Aí eu anoto aqui. Lembrando que tem que tirar a margem de costura e tudo. Tá ok? Então, gente, esse é o vídeo que eu queria passar para vocês. Eu já tenho aqui o meu pijama completo. Vou fazer um novo vídeo agora mostrando para vocês como é que vocês transformam isso de um tamanho para o outro. Assim que eu fizer, eu coloco o card aqui em cima. Então, já tenho aqui tanto o pijama do short quanto da blusa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aí embaixo o que vocês acharam. E se vocês, reforçando, se vocês quiserem que eu faça a modelagem do zero, já coloco as folgas e tudo, dependendo das pessoas que falaram que querem que eu faça do zero, eu faço um novo vídeo mostrando para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.